Olá, queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Meimei. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço o convite da casa, sempre muito amiga, sempre muito cordial. E estamos aqui juntos hoje para que a gente possa estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo, um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, ainda separados fisicamente, né, mas muito unidos de sentimento, de coração, e com a certeza de que toda essa situação tão preocupante, logo, logo ela vai se resolver, e muito em breve, se Deus quiser, nós estaremos ali, bem juntos, para poder dar aquele abraço, para poder sentir o calor humano de todos. E a gente começa então com a nossa prece, né? Para que a gente possa agregar energias, para que a gente possa sentir a presença de todos os nossos amigos espirituais. Então, nesse momento, fechamos os nossos olhos físicos e abrimos os olhos do espírito, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso irmão maior, o governador do planeta Terra, e elevando os nossos pensamentos também aos nossos mentores, a toda essa equipe espiritual que nos ampara, que nos protege, que nos dá toda a sustentação para os trabalhos que são necessários. Elevamos os nossos pensamentos para agradecer por mais este momento de encontro, por mais este momento de conhecimento, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos, por todas as oportunidades, agradecer pela nossa saúde física e colaborar em tudo aquilo que seja necessário para o bom andamento da nossa vida aqui no plano material, para o bom andamento da vida do nosso próximo e do universo de uma forma geral. Muita gratidão a Jesus, o nosso querido irmão, o presidente de todos esses trabalhos. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a toda essa equipe espiritual, aos nossos mentores, e que possamos hoje entender um pouquinho mais sobre esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. E o nosso encontro de hoje, ele tem como base a mensagem chamada Desafios, que consta no livro Dimensões da Verdade, que foi ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Essa mensagem, ela nos fala dos desafios que todo aquele que se dedica ao cristianismo poderá encontrar pela frente. E nos fala de como enfrentar esses desafios e conseguir chegar até Jesus. E Joana de Ângeles começa dizendo que, para o cristão decidido, o cristão que se coloca na luta por uma conduta integral, a vida moderna é um desafio áspero e permanente. Ela diz que muitas facilidades e comodismos estarão sempre à sua volta, com a finalidade de corrompê-lo. Aqueles que ainda não acordaram para as questões do espírito, eles vão discordar dos seus propósitos, investindo contra a sua paz, contra a sua dedicação. Os assistentes da ira vão aparecer com muitas faces para atormentar e para afligir. Joana de Ângeles chama a nossa atenção dizendo que as atrações do que se convencionou chamar de vida fácil são os mais grosseiros empecilhos à vida correta na diretriz evangélica. Entre aqueles que se dizem cristãos, inclusive os espíritas, tem muitos que se acham incapazes para dar uma assistência ao sofrimento do outro, que se acham incapazes
que não se conformam com as misérias, que são indóceis diante de uma humilhação, mas todos são vivamente empenhados em aumentar as suas rendas, ampliando o campo das suas comodidades e providenciando fortunas, a pretexto de se prevenir do futuro. E assim, eles dão um atestado de pouca importância ao legado moral, ao espírito. Mas a vida cristã desafia o cristão, quando lhe aponta o Cristo e o mundo. E Joana de Ângeles ainda cita alguns exemplos de personalidades que aceitaram desafios, mesmo sabendo que corriam risco de vida. Uma dessas personalidades foi Edith Cavell, uma nobre enfermeira britânica que durante a Primeira Guerra Mundial facilitou a fuga de homens e mulheres marcados para morrer, inclusive soldados aliados, e como punição ela foi fuzilada pelo governo alemão. Um outro exemplo que Joana de Ângeles cita é de Mahatma Gandhi, que naquele seu desejo de ver a paz, ele aceitou o desafio da luta, libertando o seu país e o seu povo com a sua violência pacífica, entre aspas, uma violência pacífica, e acabou sendo assassinado por um fanático. E um terceiro exemplo que ela cita é do Conde Bernadotte, que foi um diplomata sueco que ficou conhecido pela negociação da libertação de cerca de 31.000 prisioneiros dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, representando a ONU, ele aceitou o desafio de pacificar o Oriente Médio. E também foi assassinado em Jerusalém por um grupo de fanáticos. Então, existem desafios que levam à vida e outros que conduzem à morte. Homens e mulheres, amantes da humanidade, diariamente desafiam o conhecimento, mergulhados em pesquisas grandiosas, através das quais eles poderão ser úteis ao próximo. E muitos deles, no desejo de concluírem as suas experiências, não temem injetar um vírus ou um bacilo neles mesmos, quase sempre morrendo, para que outros sobrevivam. Existem muitos desafios que se escondem no sorriso da bajulação, se escondem no calor da maledicência, no indício da calúnia, no licor da mentira, no cofre da cobiça, no sorriso da ironia, na taça do orgulho. E tudo isso com a finalidade de provocar tentações ao aprendiz das lições evangélicas. Essa é a mensagem de Joana de Ângeles. E a nossa história como seres humanos mostra como tem sido difícil atender ao chamado do Cristo de servir ao Evangelho. Esse chamado, ele se torna um grande desafio. E é um chamado que sempre existiu, mesmo antes da passagem física de Jesus aqui pelo planeta Terra. Antes da encarnação de Jesus, houveram muitos enviados de Deus fazendo esse chamamento para as coisas divinas. E além disso, esse chamado sempre existiu porque é um chamado de Deus. É um chamado que está gravado na nossa consciência, que está constituído nas leis divinas. Infelizmente, nós, seres humanos, nós vivemos muito presos ao imediatismo da vida presente. Esse imediatismo provoca ruídos, e esses ruídos, muitas vezes, acabam fazendo mais barulho do que o chamado do Cristo para nós. Muitos de nós até temos uma boa vontade em ouvir esse chamado. Nós vamos nos cultos religiosos, nós estudamos os textos evangélicos, trocamos mensagens entre amigos, familiares,
procuramos ter atitudes condizentes com os ensinamentos cristãos, frequentamos as palestras, os cursos, tudo bem, até aí tudo certo. Mas quando uma prova ou uma expiação bate à nossa porta, aí parece que a gente esquece de tudo isso. Nós ficamos angustiados e damos muito mais atenção àquilo que nos incomoda. Só que é justamente nesses momentos que nós precisamos dar a demonstração da nossa fé, nos dirigindo ao Senhor através da prece, pedindo forças para vencer essas situações. Nesses momentos, nós precisamos até mesmo agradecer e ter confiança na providência divina, porque a dor, ela sempre vem para nos ensinar alguma coisa. Só que nós acabamos sendo dominados por sentimentos negativos, pela falta de confiança, acabamos sendo influenciados por outros companheiros de jornada, que parecem até que se satisfazerem em nos ver cair. Muitos desses companheiros, inclusive, são irmãos desencarnados, que atuam na nossa intimidade através das obsessões. Parece até que Jesus está dizendo mais ou menos assim: puxa vida, por que é que você não entende a minha linguagem? Por que é que você não ouve as minhas palavras? Eu estou aqui, olha, para te orientar, para te apoiar. Para muita gente, a linguagem de Jesus sempre pareceu meio estranha e até mesmo indecifrável. Mas, se a gente prestar atenção nas lições dele, nós vamos entender que a sua linguagem fala em fazer todo o bem possível, mesmo diante de todo o mal que existe no mundo. A linguagem de Jesus fala em servir sem exigir uma retribuição, fala em perdoar incondicionalmente e em ajudar o próximo em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, essas são apenas algumas das coisas que a gente pode fazer para ir até Jesus e para vencer esses desafios que aparecem nas nossas vidas na condição de cristãos que nós somos. Quantos de nós escutamos o Evangelho do Cristo, mas não conseguimos fazer esses ensinamentos penetrar no nosso coração? Isso acontece com muitos seguidores do Evangelho, que estão ali engessados em conceitos ultrapassados. Todos são servidores do Senhor, sim, mas muitos se acham donos da verdade, estão fechados para mudanças e não aceitam olhar para as suas próprias imperfeições. Inclusive, tem um livro que eu li há pouco tempo que fala um pouquinho sobre isso, e ele tem até um título meio engraçado, né? O título desse livro é Um Forró no Umbral, né? Então eu vou contar rapidamente aqui um resumo, né, do que fala esse livro. O personagem principal dessa história se chama Anastácio. E um belo dia o Anastácio começa a sentir muitas dores no peito, dores muito fortes. Então ele aperta o seu peito com as mãos, ele fica ali todo preocupado, mas chega um momento em que ele fica imóvel, ele cai no chão e não sabe onde ele vai parar. Quando ele abre os olhos, ele está num lugar que ele não sabe que lugar é aquele. E ele começa a ouvir muitos gemidos, muitas gargalhadas, muitos gritos, né? Aí ele levanta um pouco a sua cabeça e lá longe ele vê uma fogueira muito grande e em volta dessa fogueira muitas pessoas dançando ao som de um forró. E essas pessoas são muito esquisitas, né? São todos assim, figuras grotescas que estão ali, todos eles muito sujos, com uma aparência muito maltratada. E o Anastácio, ele não consegue entender por quê, mas ele se sente atraído para entrar naquele grupo.
Ele se levanta e vai até aquela roda e começa a dançar junto com aquelas pessoas. E isso vai até que a música pare. E quando a música para, um homem se aproxima dele e aí o Anastácio pergunta: o que está acontecendo aqui? Eu acho que isso aqui é um pesadelo, eu preciso acordar. E esse homem, que se chama Jerônimo, fala para ele assim: puxa vida, hein, Anastácio? Que estranho. Você passou a sua vida inteirinha num centro espírita e não percebeu que já desencarnou? Aí o Anastácio fala: o quê? Eu desencarnei? Imagina, que brincadeira é essa, meu amigo? E o Jerônimo fala: desencarnou. Desencarnou sim e está no umbral. Aí o Anastácio arregalou os olhos, prestou atenção na fisionomia do Jerônimo e ele reconheceu o Jerônimo. O Jerônimo havia sido um tarefeiro, companheiro de tarefa dele, na casa espírita onde ele, o Anastácio, era o dirigente. Ele era dirigente de uma casa espírita. E o Jerônimo falou para o Anastácio: olha, você está vendo aí, ó, muitas dessas pessoas que estão nessa roda são pessoas que, de alguma forma, precisaram do seu auxílio, precisaram do seu amparo, e você foi negligente, né? E o Anastácio, ele começou a reconhecer muitas daquelas pessoas, né? E ele percebeu que realmente ele ignorou essas situações, porque ele era o tipo do servidor do Senhor que ele estava muito mais preocupado com as regrinhas, com as convenções, do que com a prática do cristianismo redivivo. E uma dessas pessoas, inclusive, era um espírito que tinha sido abortado. A mãe desse espírito, ela tinha ido lá na casa espírita onde o Anastácio era o dirigente, ainda com a criança na barriga, né? Toda preocupada, porque ela era solteira, o pai da criança não queria assumir a paternidade, a família dela não aceitava aquela situação e ela estava numa situação assim desesperadora, estava muito apavorada, não sabia o que fazer e foi até lá para ter uma orientação. Chegou para ser atendida, ficou na fila esperando e quando chegou a vez dela, o Anastácio olhou no relógio e falou assim: ah, minha querida, olha, infelizmente o nosso horário de atendimento acabou. Então, faz o seguinte, volta aqui a semana que vem e a gente conversa. Ela virou as costas e foi embora, só que não deu tempo. 3 dias depois, ela praticou o aborto. Então, depois de refletir bastante, né, o Anastácio entendeu o quanto ele tinha errado, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e para todos aqueles que de alguma forma ele prejudicou. E de repente ele se sentiu sacudido por mãos invisíveis que ele não sabia de quem era. Ele abriu os olhos, que estava cheio de lágrimas, e viu o rosto da esposa dele. Percebeu que era a esposa dele que estava sacudindo. E ela dizendo: Anastácio, acorda, para com isso, meu querido, você está chorando. E aí ele percebeu que realmente ele estava sonhando. Ele não havia desencarnado. E a esposa tentando acalmar ele, né? Calma, meu amor, isso aí foi só um pesadelo, foi só um sonho mau. E o Anastácio, ele nem respondeu. Ele só pensou assim: o que pesadelo, sonho mau? Que nada! Esse foi o melhor sonho que eu já tive. Foi o sonho mais importante de toda a minha vida. Obrigado, meu Deus, por abrir os meus olhos e ver o quanto eu tenho sido displicente, o quanto eu tenho sido negligente. Então, esse é um tipo de seguidor do Senhor que precisou dessa experiência assim tão traumática para entender o que ele precisava mudar para chegar até Jesus de fato, para vencer os desafios que apareciam na sua frente. Então, para a gente conseguir ir até Jesus, não adianta apenas acreditar vagamente no socorro celeste e depois, quando chegar aquelas horas de amargura, mostrar um desinteresse na aplicação das leis divinas. Todos nós somos simples usuários das coisas deste mundo que nós estamos vivendo.
A preocupação excessiva com as coisas materiais absorve a nossa existência e vai nos distanciar desse caminho para chegar até Jesus. Nós precisamos assimilar a palavra do Senhor e apresentar para Ele o nosso coração vazio de resíduos da terra, mas cheio de confiança e cheio de esperança. Precisamos receber em espírito e em verdade a palavra divina, porque o próprio Jesus ele disse: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para a gente poder ir até Jesus, nós precisamos nos transformar em verdadeiros cristãos, através das nossas obras. Precisamos, pelo menos, tentar seguir o exemplo de Jesus em cada situação que se apresentar diante de nós. A cada aborrecimento, a cada sofrimento, a cada dor, a cada dificuldade, é parar, nem que seja por alguns momentos, e imaginar o que é que Jesus faria se ele estivesse naquela mesma situação. É claro que nós nem sempre vamos conseguir fazer exatamente o que Jesus faria, porque estamos muito longe de atingir o mesmo nível de evolução de Jesus. Mas se a nossa reação for pelo menos um pouquinho semelhante à reação de Jesus, já é um avanço. Esse é um longo aprendizado que não chega de um dia para o outro. Mas nós estamos no caminho. E isso é o que importa. Nós não podemos abandonar esse caminho. A nossa vida, ela é um impulso de crescimento. Nossa vida é um anseio em direção à perfeição e à felicidade. A grande aspiração do ser humano é subir espiritualmente. E cada um promove essa subida ao seu nível. É assim que se manifesta a lei da evolução. Nós fomos criados para a evolução. E as várias existências que nos são concedidas funcionam como se fosse um laboratório. São uma escola de experimentação para que a gente possa aprender. E uma das lições mais importantes para a gente aprender é que esse é um trabalho de construção de si mesmo, através de provas de todos os tipos, principalmente para aqueles jovens construtores da vida. E cada um de nós vai estar sujeito às provas que são mais adequadas ao seu grau de desenvolvimento. É assim porque Deus nunca vai colocar nas nossas costas um peso maior do que nós possamos carregar. A natureza, através das leis cósmicas e universais, ela regula tudo isso de uma forma perfeita, sob o comando do nosso Pai Celestial. A nossa grande luta do dia a dia é a busca da perfeição relativa, a busca da felicidade futura, nesse longo caminho da imortalidade, como filhos de Deus que nós somos. A doutrina espírita, com seus ensinamentos, facilita o aprendizado de todas essas leis universais e mostra os benefícios de cumprir essas leis. Se nós assimilamos, e colocamos em prática esses ensinamentos, aí nós vamos nos capacitando para vencer todos esses desafios que se apresentam na nossa jornada. E a Joana de Ângeles, no final dessa mensagem, que se chama Desafios, ela nos diz que amar e viver conforme a diretriz evangélica, sem dúvida, é o mais sério desafio que contesta o servidor da Boa Nova. Tanto neste momento que nós vivemos,
e da mesma forma que foi em épocas passadas. Então, realmente, são desafios que nós precisamos vencer, né? Para que a gente possa ir até Jesus, para que a gente possa compreender as suas lições. E isso me faz lembrar uma música, né, que conta sobre o Zaqueu, que era aquele cobrador de impostos, que era muito cobrado, que era muito perseguido, e que ele subiu na árvore, né, para que Jesus pudesse vê-lo, e Jesus foi até a casa dele, né, como numa atitude de muita compaixão. Então, antes de nós encerrarmos, de nós fazermos a nossa prece final, eu gostaria de fazer essa música, para que a gente possa nos harmonizar um pouco mais com essa lição. E essa música é Faz um Milagre em Mim, que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Muito bem, meus queridos amigos. Então, agora, já para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos fazer então a nossa prece final, a nossa prece de agradecimento. Fechando os nossos olhos, a gente diz: Senhor, neste momento, eu quero cerrar os meus olhos em sinal de respeito. Fechando os meus olhos, eu enxergo a luz que vem de ti. Os meus sentidos afloram, e eu sei que os meus amigos espirituais já estão cuidando de mim. Senhor, minhas mãos abertas para o alto são como antenas divinas. Por elas, eu recebo a energia cósmica que vem de Deus. E assim, a energia crística percorre todas as células do meu corpo, fortalecendo a todas, regenerando as enfraquecidas e curando as doentes. Senhor, essa energia que chega até mim é benéfica e poderosa.
e em contato com o Deus que habita em mim, é multiplicada. Então, Pai, pega das minhas mãos, que são antenas divinas, o fluido vital para aqueles que necessitam mais do que eu necessito. Senhor Jesus, com Francisco de Assis, aprendi que é dando que se recebe. Com o apóstolo Paulo, aprendi que o amor é paciente e bondoso. Contigo, meu irmão mais velho, aprendi que é a minha fé que me cura. E, finalmente, com a amiga enfermidade, aprendi que eu posso ser melhor. Deus, Pai, neste momento, com os olhos fechados nessa corrente, eu sinto a energia benfeitora invadir o meu ser. O corpo físico vibra, o corpo espiritual fortalece, o corpo universal engrandece. Nesse momento, somos todos um só universo, vibrando saúde e amor, vibrando energia cósmica celestial. Eu peço pela minha saúde, que necessita do teu amparo divino. Mas pedimos todos nós, por todos aqueles irmãos que estão doentes, aqueles que ainda não fecham os olhos ou abrem as mãos, aqueles que não conhecem ainda a energia curadora da oração. Amigo divino, que os teus auxiliares de cura estejam conosco, intuindo, plasmando, energizando e abençoando, para que possamos seguir o bom exemplo. Bênçãos são bênçãos para quem abençoa. Modelo e guia da humanidade, obrigado pela luz amiga na noite escura desta passagem terrena. Queremos merecer o vosso amor e sermos testemunhas do teu poder. Que sejamos todos milagres, de olhos fechados e mãos abertas, para que todos saibam que o teu amor pelo nosso planeta só cresce a cada dia. Amado Jesus, muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus e muita gratidão. Meus queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Meimei, mais uma vez agradeço de coração esta oportunidade de estar junto com vocês, que possamos ter contribuído pelo menos um pouquinho para as nossas reflexões e que o nosso Jesus possa abençoar a cada um de vocês e que nós possamos nos rever numa próxima oportunidade e que não demore muito. Mais uma vez, gratidão, gratidão e gratidão. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio
nós a ti pedimos para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te